Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 13. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, do trecho que eu já estudei com vocês aqui, mas hoje eu quero destacar as conversas, tá? Eu vou até pedir para vocês observarem já na leitura os diálogos aqui. Vamos ler então. Daniel, capítulo 6, verso 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura, não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração nesta noite. Nós queremos, Senhor, meditar nessas conversas e que o Espírito Santo nos faça compreender o sentido delas e aplique a nossa alma, ao nosso coração, Senhor, para que a nossa conversação seja santa e não pecaminosa, para a sua glória, em Cristo Jesus, para o nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Como eu falei, meus irmãos, nós já fizemos a exposição até o versículo do primeiro versículo até o versículo 13, desses 13 versículos. E eu pensei, desde que eu comecei, na verdade, a estudar, eu pensei que em algum momento nós teríamos que dar uma parada para meditar sobre as conversas.
especialmente que essas conversas aqui são mortais. Vocês percebem que o capítulo, não somente esse trecho aqui, mas, na verdade, todo o capítulo, né? Ele mostra que essas conversas dos inimigos de Daniel, tanto entre eles, como a conversa que eles tiveram com o rei, era visando a morte de Daniel, o prejuízo deles, movidos por inveja, movidos por maldade, perversidade. Então, eles, querendo o cargo do profeta, eles querem matar Daniel. E eles pensam que conseguiram num dado momento. E, de fato, do lado humano, eles conseguiram. Mas Deus vai livrar Daniel, né? Nós acabamos de cantar agora o Salmo 15. Quem assim proceder, não se abalará. Né? Salmo 15 fala ali de não difamar, de não injuriar, de ser sincero no coração. Então, é Daniel, né? A vida de Daniel era assim. Então, é exatamente isso. Olha só que coisa. O que o texto mostra para nós? O texto mostra a conversa de homens ímpios e mostra também Daniel, que Daniel não participava dessas conversas, nem conversava assim. Ao contrário, ele conversava com Deus, ele orava, ele meditava, como fica bem claro aqui. E quando ele conversava com os homens, irmãos, ele glorificava a Deus. Vocês querem ver aqui, só para nós darmos o exemplo? Veja o versículo 21 e versículo 22, quando ele fala com o rei, né, depois do livramento que Deus lhe dá. Ele diz assim no versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, quando ele conversa, ele é sincero com relação ao rei, e ele glorifica a Deus. Quer dizer, a conversa de Daniel, ela faz um profundo contraste com a conversa dos ímpios aqui no texto. De maneira que a conversa dos ímpios é maligna, é má, é para o mal, mas a conversa de Daniel é uma conversa que glorifica a Deus, é uma conversa para o bem dos homens. Aí, meus irmãos, não preciso dizer muita coisa, né? A palavra de Deus, ela vai mostrar o seguinte: como nós somos pecadores, como nós temos por natureza um coração mau, a Bíblia não assim atenua isso. A Bíblia diz, olha, nosso coração por natureza é mau. Nós, esse pecado e esse coração mau, ele contamina as nossas conversas, contamina os nossos diálogos com os outros. De maneira que a conversação das pessoas sem Deus é bem parecida com esse tipo de conversa aqui. Talvez não, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não chegue a um ponto de planejar exatamente matar, como aconteceu aqui. Às vezes até isso acontece, mas sempre tem um lado mau, sempre são conversas, quando não são restritas pela graça comum de Deus, mas quando o coração humano mesmo se manifesta, é sempre uma conversa prejudicial, ou para si, e para os outros que estão conversando, e para pessoas que não estão presentes ali, como é o caso aqui. Mas a Bíblia também vai mostrar, irmãos, quando nós pegamos, por exemplo, só vocês pensarem naquele grande texto lá de Efésios, capítulo 4, só se eu estiver confundindo aqui o capítulo, onde Paulo diz assim que a palavra de Deus deve habitar em nós abundantemente, e nós devemos conversar e edificar uns aos outros, e que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for bom para a edificação e transmita graça àqueles que ouvem. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus e o evangelho de Cristo Jesus transformam a nossa conversa, transformam a nossa conversação, os nossos diálogos, de maneira que são santificados pelo evangelho de Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para esse trecho, nós estamos vendo exatamente isso. Nós estamos vendo homens ímpios conversando malignamente, uma conversa ruim, uma conversa má, uma conversa que acabou destruindo eles mesmos. Vejam, se eles tivessem ficado calados, vocês conhecem todo o capítulo, né? Se eles tivessem ficado calados, não tivessem se metido nisso, eles não iriam morrer. Não iriam morrer. Então, aquela conversa estava matando a eles. Mas eles, não somente a eles, mas eles queriam o mal de Daniel, não é porque Deus livrou Daniel.
Deus protegeu Daniel, mas então é uma conversa má. Os ímpios conversam de maneira má. Mas a conversa do homem de Deus, da mulher de Deus, do cristão, do crente em Cristo Jesus, deve ser uma conversa semelhante à de Daniel. Eu queria que vocês pensassem nisso hoje. Eu queria que vocês refletissem assim. Como tem sido a minha conversa? O que eu tenho conversado? Que tipo de conversa? As minhas conversas, elas são boas para mim? Elas são boas para os que estão participando daquela conversa? Elas são boas para os que estão ausentes? As minhas conversas são para o bem ou para o mal? E outra coisa, meus irmãos, que eu queria também que vocês pensassem, que é muito assim atual, que hoje as conversas mudaram no sentido de que agora elas são online, elas são pela internet, elas são pelas redes sociais, e as conversas ficam registradas, né? A não ser que a pessoa vá lá apague, mas hoje alguém pode tirar foto e deixar aquela, ficar para sempre aquela conversa, de maneira que está lá as conversas online, os comentários, os diálogos, e a grande questão é aquilo que eu ponho na internet, aquilo que eu leio na internet, os diálogos que eu gosto de ficar olhando ali nas redes sociais, aquilo e que eu participo, que eu falo também alguma coisa, é bom? Está para o bem ou é uma coisa má? É uma coisa que está me prejudicando? É uma coisa que está prejudicando outras pessoas? Será que aquilo é edificante para mim e para os outros? Ou está sendo destrutivo para a minha vida, para outras pessoas? Será que não faz parte ali naquele diálogo alguma difamação? Alguma fofoca, falando na linguagem mais simples? Que grupos eu participo? Que diálogos eu participo? De quem eu me aproximo? Nós cantamos ali 2 hinos, né? O hino que diz quem vai morar, que é o Salmo, e o primeiro hino que fala, olha, Jesus está reunido uma multidão de adoradores que glorificam a Ele. As minhas conversas, eu me sinto à vontade com aqueles que amam a Deus, ou eu me sinto à vontade com aqueles que não amam a Deus, e eu gosto da conversa ruim deles, ou eu gosto de conversas boas. Tudo isso nós temos que pensar. Nós temos que analisar na nossa vida. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos cristãos, nós devemos glorificar a Deus. Isso também, deixa eu lhes dizer também, que eu tenho procurado trazer esses estudos sempre nesse sentido. Isso é uma avaliação do nosso cristianismo. Isso é uma avaliação se nós realmente estamos na fé cristã, na fé em Cristo Jesus. Esse assunto, ele é muito importante. Então, vamos olhar aqui para o texto. Eu separei aqui, meus irmãos, pensei e separei aqui 7 pontos aqui para nós meditarmos. Vamos meditar rapidamente, né? É muito rico cada ponto desse, mas eu só vou tocar rapidamente. E o meu desejo é que vocês meditem, vocês pensem. Depois eu vou passar o esboço lá no grupo, os irmãos voltarem e pensar nesses pontos aqui. Mas são 6 pontos aqui em relação que mostram um tipo de conversa ímpia. E o último ponto eu quero olhar para Daniel, porque Daniel faz o contraste, como eu falei agora. Então, Daniel, ele não é assim. E aí, nós vamos pensar, irmãos, e aplicando nas nossas conversas, aplicando no nosso diálogo, tá bom? Vamos pensar, então, na conversa aqui dos ímpios. Eu tenho, como eu disse, 6 coisas para falar para vocês sobre essas conversas mais, essa conversa para o mal, essas conversas para o mal, porque foram várias conversas aqui, com certeza, né? Então, vamos pensar no seguinte. Primeira coisa, irmãos, que eu quero mostrar para vocês é que a conversa deles girou sempre a respeito das coisas deste mundo e do que realmente eles amam. Eles são idólatras. As conversas deles, é muito interessante na Bíblia, que a Bíblia diz assim, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, olha, não pense nas coisas aqui da terra, mas pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, né? Então, a mente cristã é uma mente celestial, uma mente que não fica só aqui nesse mundo, mas a mente do homem ímpio é só esse mundo aqui mesmo, só pensa nas coisas daqui, só medita nas coisas daqui, só fala nas coisas daqui, porque eles amam essas coisas, eles idolatram essas coisas, eles são idólatras das coisas deste mundo. Então, quando você olha aqui a conversa dos ímpios,
Eles não, por exemplo, eles até zombam da oração, eles tratam a oração com desdém, eles até usam a oração de Daniel para conseguir as coisas deste mundo, para vocês verem como eles não dão nenhum valor para o céu. Eles não dão nenhum valor para Deus. Eles só pensam nos cargos, nos poderes, nas coisas deste mundo. Então, o texto vai mostrar aqui o seguinte, vamos ler a partir do primeiro versículo, que apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O contexto histórico aqui era que o rei Dario constituiu príncipes, constituiu presidentes sobre eles, 3 presidentes, como nós temos estudado já, 120 príncipes, e Daniel era um deles. Então, aqui o texto está tratando de governo, de política, de administração pública, do reino, está tratando das coisas deste mundo aqui somente. E aí o que acontece? O Daniel, ele sobrepuja todos eles, ele é mais sábio, ele é mais organizado, melhor administrador, honesto. Então, o rei olha para ele e diz assim, esse homem tem que ser ainda mais elevado, ele tem que ter mais poder ainda. Eu vou colocá-lo sobre todos os outros, para que ele fique sobre todo o reino. Foi isso que despertou o ódio dos outros, dos 120 e dos outros 2 presidentes. Ele era um dos 3, né? Dos 3 políticos. E aí, apesar de que o texto não diz, mas eles começaram a conversar ali. O texto subentende, que diz que então presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei. Então eles começaram a conversar. Por isso que eles decidiram ficar olhando Daniel para achar alguma falta nele. Então, o que deu surgimento àquela conversa má? Nós estamos ameaçados por Daniel a respeito do reino. Veja, é só isso aqui, só reino, só o reino desse mundo, só as coisas daqui. Então, por que eles conversam, meus irmãos? Porque eles são idólatras. E porque eles são idólatras, eles são invejosos. E a inveja move aquela conversa. A idolatria move, e a idolatria que produz a inveja, move aquela conversa. É o fogo, né? Ou podemos até ilustrar assim, o combustível que acende este fogo maligno nessa conversa. Idolatria. Idolatria. Então, um ponto muito importante é o seguinte, é que o homem ímpio, toda a conversa dele é movida por idolatria. É movida pelas coisas que ele ama. E ele só ama as coisas daqui. Ele só pensa nas coisas daqui. Ele só pensa, por exemplo, em política. Ele só pensa no dinheiro. Ele só pensa na família. Ele só pensa nas viagens. Ele só pensa nos relacionamentos. Ele só pensa nas coisas que ele tem que adquirir. Veja, nada disso é ruim em si. Política não é ruim, família não é ruim, dinheiro não é ruim. O problema é aquilo que Paulo diz, o amor ao dinheiro. É quando essas coisas são postas como ídolos. Então, o problema do homem é que ele idolatra essas coisas. E por causa dessas coisas, eles começam a invejar uns aos outros e odiar uns aos outros e falar mal uns dos outros. As conversas deles são sobre essas coisas e as conversas deles são, então, em como eles podem conseguir estas coisas, que são os ídolos deles. Esse é o primeiro ponto. A segunda verdade aqui, irmãos, que eu quero destacar para vocês, que faz parte da natureza, mostra que tipo de conversa é essa, é que aqui, como toda conversa, evidentemente, para ter uma conversa tem que ter mais de uma pessoa, né? Mas aqui é um grupo grande. Se nós formos observar o que está escrito nos primeiros versículos, o texto diz que eram 120 príncipes e diz que eram 3 presidentes. Então, tirando Daniel, né? Então, Daniel era 120 príncipes mais 2. Quanto dá? 122, né?
E aqui, veja, diz o versículo 4, que então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Quer dizer, é muito importante nós observarmos que muita gente se juntou a essa conversa. Era uma conversa atraente, era uma conversa que chamava muita gente, e gente interessada naquele assunto. Então, evidentemente, alguém começou essa conversa. É claro que nós podemos dizer que a inveja, a preocupação com Daniel, isso pode ter surgido em vários corações, simultaneamente, não sabemos, né? Mas precisamos saber os detalhes, mas o ponto aqui é que alguém começou a falar. Ei, vocês observaram Daniel? Sempre tem um que começa a falar. Vocês notaram Daniel? Vocês viram que esse exilado aí, que nem é da nossa raça, nem é do nosso império, vocês notaram que ele está crescendo, que ele está fazendo o melhor trabalho que nós? Vocês notaram que Dario está gostando muito dele e que ele está ultrapassando o nosso prestígio, o nosso poder? E vocês já ouviram falar, naturalmente aquilo começou a correr ali no Império, que o rei estava já pensando em colocá-lo acima de todos eles? Alguém começou a falar alguma coisa assim, e aquela conversa foi como um incêndio, onde não tem chuva, né? E que se espalha rapidamente, e aquelas pessoas ali começaram a ouvir aquela história, começaram a ouvir aquela conversa, e aquilo lhes foi atraente. Por que lhes foi atraente? Porque estava falando do ídolo deles, irmão, do poder. E estava falando do homem que ameaçava o ídolo deles, o poder. Então, eles não ficaram desinteressados. O ouvido deles começou, essa conversa me atrai, essa conversa me é interessante, essa conversa aí é boa, é bom eu prestar atenção nisso. E eu estou sendo ameaçado, vejam, alguém está falando que Daniel é perigoso para mim, então eu vou ouvir essa conversa. E começou a ouvir a conversa, e começou a falar também. E começou a dizer coisas também, é mesmo, Daniel é perigoso. Veja, nós estamos ameaçados. Então, começou ouvindo, mas também começou a participar. Por quê? Porque o coração se atrai por esse tipo de conversa amarga. O coração gosta disso. O coração se interessa porque faz parte do que ama. Então, se começa a falar dos ídolos amados, e se começa a falar das coisas interessantes para o coração idólatra, e aquilo está despertando também inveja, então, logo a pessoa se junta àquele tipo de conversa. Então, as conversas malignas, irmãos, tendem a atrair muita gente. Muita gente. Vocês olham, por exemplo, é interessante nós pensarmos também que Daniel é um tipo de Cristo. E Cristo Jesus começou a ser invejado pelos líderes religiosos da época dele. E eles começaram também a ter conversas. É relatado nos evangelhos, especialmente eu lembro agora o evangelho de João, que Anás, Caifás, esses homens malignos, que só pensavam no poder, começaram a induzir os outros a falar essas coisas, e aqueles homens invejosos ficaram conversando dialogando sobre como eles poderiam matar Jesus, e foram planejando, porque aquilo atraía a eles. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Vejam coisas boas na internet. Vejam coisas que fazem parte. Eu quero falar assim do que é bom mesmo, a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus. Existem outras coisas boas, evidentemente. Existe ciência na internet. Existe muito de bom na internet. Mas perceba, onde tem fofoca, onde tem maledicência, onde tem coisas ruins mesmo, atrai multidões para falar sobre aquilo, para pensar sobre aquilo. Se alguma coisa, se aconteceu algum escândalo, se ocorreu algo com alguém, as pessoas vão lá, as pessoas querem saber,
As pessoas vão comentar. Eu já observei, só para dar um exemplo para vocês. Nas redes sociais que eu já coloquei na internet, se eu comentar alguma coisa, se eu pôr alguma publicação que envolva, irmãos, algum assunto mais polêmico, as pessoas vêm e comentam. Mas se pôr a pura palavra de Deus, coisas que dizem respeito mais ao céu, à glória, as pessoas não se interessam. Existe algo de muito perverso, de muito maligno no coração humano, de forma que lhes faz serem interessados em conversa ruim, em coisas ruins, em conversas más, em fofoca, em difamação, assuntos que brotam de inveja, de ódio, de raiva, de mágoa. Os seres humanos são atraídos a esse tipo de coisa, meus irmãos. Isso é maligno. Eu quero que vocês percebam como é perigoso participar de conversas onde ali muita gente está falando coisas ruins e pensam coisas ruins sobre os outros. Mas vamos passar adiante. O terceiro ponto aqui, irmãos, é que essas conversas do mal para o mal, elas são sempre conversas para acusar. Vocês vão observar que eles ficam observando Daniel. No versículo 4 diz assim, acompanhe comigo, diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E lá no versículo 5 diz, então os homens disseram, nunca acharemos, lá no versículo 5 não, no versículo 5 de seguida, que diz assim, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Observem que eles não estão conversando nada que seja assim, útil, que seja para o bem, que seja para edificação de Daniel, para ajudar Daniel. Não. Eles estão assim, olha, primeiro o seguinte, é como eu disse, como é que a conversa provavelmente evoluiu? Foi assim, primeiro alguém veio, comentou sobre Daniel, aí outros ficaram despertos ali por aquele comentário, e aí começaram a conversar, e aí decidiram, olha, precisamos derrubar Daniel. Vamos colocar, provavelmente foi isso, vamos colocar espiões perto de Daniel, para ficar observando cada passo dele, como ele administra, como ele trata o trabalho dele, se ele é honesto. E aí eles ficaram fazendo isso, não conseguiram achar nada. Então, eles voltaram a conversar, e agora eles disseram assim, não tem jeito, ele é honesto, ele é bom administrador, ele é correto demais, não conseguimos achar defeito na administração dele. Eu já falei isso aqui, não é que ele fosse perfeito, mas ele agia com honestidade, com sinceridade, como diz o Salmo 15. Ele não era duas caras, ele não era ladrão, ele não era desonesto, ele era sincero, ele era sábio e bom administrador, e assim por diante. Então, o que o texto coloca aqui? Aí eles voltaram a conversar e disseram assim, não tem jeito, nós temos que achar uma maneira de acusá-lo, mas na lei do Deus dele, que ele é muito fiel ao Deus dele, então vamos produzir uma lei pela qual nós possamos acusá-lo. E foi isso que eles fizeram. Então veja que essa conversa maligna era sempre do acusador, do que quer acusar, ver o mal, descobrir o mal, perceber o mal no outro, fica olhando, fica ali comentando, fica especulando, olha, vocês viram aquilo, e fica querendo achar alguma coisa ruim. Isso é conversa maligna, meus irmãos. Quem primeiro fez isso na história foi Satanás. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que o diabo entra no jardim do Éden e fala para Eva, é verdade que Deus proibiu
de comer os frutos. Aí Eva disse, não podemos comer o fruto que está, da árvore que está no meio do jardim. Dessa árvore nós não podemos comer. Aí o diabo diz assim, não. Eva tinha dito, né? Olha, Deus disse que nós vamos morrer se nós comermos. Aí o diabo disse assim, nada. Aí ele acusa Deus de ser mentiroso, de ser falso. O diabo é o primeiro fofoqueiro da história. O diabo é o primeiro difamador da história, meus irmãos. E toda conversa maligna, toda conversa, se eu puder dizer assim, e digo para que vocês pensem, toda conversa que o diabo gosta, que o coração pecaminoso humano gosta, é conversa que fica ali pensando no que há de mal no outro, e fica especulando, e ficam dialogando sobre aquilo. Olha isso, olha aquilo. Fica olhando e observando algum defeito no próximo. Que coisa terrível. Mas isso está no nosso coração, meu irmão. Isso está na nossa alma. Isso agrada ao coração natural. Então, não são conversas que visam o bem, que dizem. Aí você diga assim, pastor, mas nem toda conversa é assim. É verdade. Por causa da graça comum de Deus que impede a maldade humana, gente. Senão viraria um caos esse mundo. É a graça comum de Deus que não deixa as coisas se tornarem assim. O relacionamento humano se tornar impraticável, impossível. É a graça comum, mas se dependesse dos homens, irmão, do coração humano, a coisa seria impraticável, o relacionamento humano seria impraticável. Então, veja, esse é o meu terceiro ponto. Agora, o meu quarto ponto é que as conversas para o mal, elas não param, não, na malignidade dela, elas vão piorando no mal. Elas vão piorando. Vocês observem o seguinte, não precisa eu ler mais, que nós já lemos várias vezes, mas primeiro, naturalmente, o que aconteceu primeiro? Eu acabei de dizer no ponto anterior. Alguém falou e os outros começaram a conversar. É mesmo. Começaram a concordar e começaram a dialogar sobre aquilo. Em seguida, alguém teve a ideia, ou de repente um grupo teve a ideia, né? De, olha, vamos colocar espiões para ficar do ladinho de Daniel, para observar se ele faz alguma coisa errada. Vocês vejam que vai piorando, né? Mas aí não deu certo. Agora eles dizem assim, não, aí a gente tem que fazer o seguinte, agora nós vamos produzir uma lei. Eles planejaram isso, eles pensaram isso. Olha, aqui nós pegamos Daniel, na fé de Daniel. Eles observavam Daniel. Parece os fariseus também, os líderes religiosos do tempo de Jesus. Ficavam observando, né? Ficavam observando porque são invejosos, ficavam observando porque só pensam mal dos outros, é isso. Então ficavam observando e analisando, e eles viam, olha, mas eles não viam, né? Nada errado nele. Então, olha, é aqui que nós vamos pegá-lo, é aqui que nós vamos fazer uma armadilha para ele, na fé. Então, veja, irmãos, como as conversas vão piorando. Primeiro alguém diz assim, vocês viram Daniel? Depois outro diz assim, vamos colocar espiões lá. Depois outro diz assim, não adianta, vamos até o rei para fazer o rei assinar um edito. Vejam que se as conversas malignas não são interrompidas, e antes de eu dizer o que eu ia dizer, e aquele edito era para matar Daniel. Eles queriam matar Daniel. Mas agora eu vou falar. Se as conversas malignas não são interrompidas, elas vão se tornando piores. As pessoas vão falando coisas cada vez piores dos outros e planejando coisas cada vez piores sobre os outros. Esse é o ponto, meus irmãos. Em quinto lugar, as conversas para o mal, perceba no caso de Daniel, e também quando nós olharmos lá, vai aparecer com relação ao Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve neste mundo, mas as conversas para o mal giram em torno da falsidade, sempre. É tudo muito falso. Primeiro, toda a conversa deles é sobre como acusar.
mesmo que tenha que ser de uma maneira falsa, porque eles sabiam, descobriram num dado momento que não ia poder acusá-lo. Então, o que eles dizem? Vamos produzir uma lei. Vamos produzir uma lei que aparentemente não é contra Daniel, olha só, mas é contra Daniel. Então veja que o diálogo ali gira em torno de falsidade. E finalmente, quando eles vão se apresentar diante do rei, eles não vêm assim diante do rei e dizem assim, olha Daniel, rei Dario, nós queremos matar o seu melhor ministro. Claro que eles não vêm falar isso. Eles vêm primeiro dizendo assim, ó rei, vive para sempre. Vejam, nós todos nos reunimos, e como o Senhor é um homem tão elevado, tão glorioso, um rei poderoso, nós pensamos assim, por que o Senhor não assina uma lei em que por 30 dias ninguém possa pedir nada, nem a deuses ou a homens quaisquer, a não ser a ti, rei? Veja que eles vêm com astúcia, com falsidade. As conversas malignas giram em torno, queria colocar isso aqui para vocês, as conversas malignas, e na medida que elas vão piorando, né, elas vão girando em torno de falsidades, de mentiras, de enganos, de ouvir dizer, de eu acho, de especulação sobre o coração humano, sobre as intenções dos outros. Elas ficam girando em torno disso. E elas finalmente vão planejando falsidades. As pessoas começam a conversar sobre como derrubar aquele de quem não gosta. Começam a planejar falsidades e executar, então, falsidades. Ninguém se iluda. Toda vez que começa uma conversa ruim, se não é interrompido, ou se a pessoa não sai daquela conversa, ela vai se tornando pior e mais falsa. Vai produzindo falsificações, vai operando na falsidade e vai planejando a falsidade e vai chegar a executar a falsidade. Pense no exemplo de Daniel, pense no exemplo de Jesus Cristo, como eles foram até Pilatos. Pilatos viu que ali era só invejoso e que Jesus era inocente, mas eles disseram, olha, ele é um homem perigoso, ele tem que morrer. Na lei dos judeus diz assim, lembra que nós estudamos aqui o Evangelho de João? Na lei dos judeus diz assim, ele tem que ser morto, porque ele disse que é Deus. E assim por diante, porque ele é ele se fez rei, ele é um homem perigoso, ele é um revolucionário. Inventaram um monte de coisas, distorceram as palavras de Jesus. Porque isso é, irmãos, e agora, já estou até antecipando, já vou para o meu sexto ponto, que é o final. Isso é realmente difamação. Porque a difamação, ela opera no reino da falsidade, da mentira, do engano. E as conversas malignas giram em torno de mentiras. E de planos mentirosos e falsos. De maneira que a consequência vai ser a difamação. Vai ser a fofoca. Vai ser a quebra do mandamento que diz que nós devemos, meus irmãos, honrar o nome das pessoas. Não dar falso testemunho. Não difamar. Não fofocar. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes, a fofoca, a difamação, ela não é vista com certo cuidado. Tome muito cuidado com isso. E não participem disso, meus irmãos. Vejam, a Bíblia, ela opera na sinceridade. Quando você tem, por exemplo, a disciplina bíblica, ela é toda em sinceridade. Você lembra daqueles passos que Jesus ensinou? Se o teu irmão pecar contra ti, não fala para outro, vai a quem? Vai a ele.
e te resolve com ele. Não vai falar para outro, porque falar para outro é difamação, porque você pode estar errado sobre a ofensa. Fale com ele, trate com ele, seja discreto. Se ele não te ouvir, aí você chama mais um ou dois irmãos. Mas fica entre vocês. A disciplina bíblica é antidifamação, é antifofoca. Não é sair espalhando alguma coisa de alguém sem antes ter falado com a pessoa, sem antes ter tratado com a pessoa, sem antes ter investigado realmente a situação. Porque essas outras duas pessoas que vão tratar com aquele ofensor, elas podem dizer assim para o ofendido: ei, ofendido, você está errado, não teve ofensa nenhuma, você que está pondo isso na cabeça. O ofendido pode estar errado. E só no por último é que se diz a igreja. Esses foram os passos que Jesus ensinou. Quer dizer, veja, que para dizer para todo mundo é quando a coisa já está muito investigada e a pessoa não se arrepende mesmo, está errada mesmo, aí vai e diz para a igreja, e a igreja vai e leva essa pessoa e exorta essa pessoa e a chama ao arrependimento. Se ela não se arrepende, aí ela é excluída da igreja. Então, a disciplina bíblica e todo princípio cristão é antidifamação, mas a conversa maligna é difamadora. Veja o que eles dizem no versículo 13. Vamos ler o versículo 13 agora, irmão, porque é muito interessante nós pensarmos nisso agora. Veja, diz assim o texto: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Observem aqui essas declarações. Primeiro, que ele é um cativo de Judá. Eles estão diminuindo Daniel, porque Daniel não é da sua nação, do seu reino. É um cativo de Judá. Estão diminuindo, estão humilhando o profeta. E não é isso que as pessoas fazem? Ah, aquele lá, e dão apelidos, e falam com desdém, e desprezam o próximo, porque de alguma maneira não é do seu grupo, não é do seu lado. Entendeu, irmão? Então, diminuir o outro. E aí o texto diz assim, que é dos filhos de Judá, não tem feito caso de ti e do edito que assinaste. Antes continua orando. Daniel não ter feito caso, não tem honrado Dario. Daniel é o melhor ministro de Dario, é o mais fiel, é o mais honesto. Tanto que o Dario, no versículo 14, diz que ele ficou penalizado. Olha o que diz o versículo 14, nós vamos estudar semana que vem, se Deus permitir. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito o quê? Penalizado. O difamador, ele fala coisas que não são verdade. Ou que ele quer mesmo, como é desse caso aqui, ele propositalmente quer mentir, propositalmente quer colocar sobre o difamado um rótulo, vamos dizer assim, que o prejudica, sabendo que aquele rótulo não lhe pertence, sabendo que aquilo não é verdade, como é o caso aqui, ou muitas vezes porque ele é mesmo um fuxiqueiro, um fofoqueiro, um maledicente, que não importa que os outros sejam isso ou não, o que importa é que ele quer falar, o que importa é que ele tem prazer em tratar daquilo, prazer em difamar, prazer em falar aquelas coisas a respeito do seu próximo. Isso é maligno, perverso, meus irmãos. Isso a gente vê nas redes sociais todos os dias, todo segundo, na verdade. Isso a gente vê na humanidade, e vê nas conversas, e observa nas conversas, as pessoas tratando dos outros e falando dos outros sem saber do que estão dizendo. Muitas vezes porque ouviram falar,
E isso difama o outro, desonra o seu nome, destrói a sua reputação. E você tirar o nome de uma pessoa, você tirar o bem social daquela pessoa. Você pode, inclusive, como este é o caso aqui, estar pondo a pessoa em risco, a sua vida em risco. Meus irmãos, isto é perverso, é mal. Por isso que a conversa é para o mal. Por isso que um cristão não deve participar destas coisas, não deve falar essas coisas, não deve tratar, nem chegar perto desse tipo de conversa, seja pessoal, seja numa rede social. Porque o difamador, ele está indo contra está indo contra o bem do seu próximo, falando coisas ou que ele sabe que não são assim, ou que ele não sabe e está dizendo porque quer falar. Mas vamos olhar agora, meus irmãos, para Daniel. E aqui eu quero fazer o contraste com cada um desses pontos, tá bom? Vamos lá. Olhe para Daniel. Daniel, eu falei que os homens, as conversas mais vêm do coração idolátrico e invejoso. Daniel, ele não participava das conversas para o mal. Você observa? Olhe para Daniel, olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego neste livro. Olhe para, vamos pensar agora nos outros personagens bíblicos, olhe para Abraão. Olhe, Abraão teve as falhas dele, mas olhe no padrão geral da conversação de Abraão. Todos têm falha, né? Não existe homem perfeito. Mas olhe para esses personagens bíblicos. Olhe para os profetas. Olhe para os patriarcas. Olhe para os apóstolos. Olhe para o livro de Atos. E veja como o livro de Atos, quais são as conversações dos apóstolos. Olhe para as cartas apostólicas e vejam como eles falam, do que eles falam. E quando eles falam dos outros, a maneira como eles falam. Observe, meus irmãos, se há difamação, se há conversa má e maligna, tipo essas que eu mostrei para vocês. Mas olhe, acima de tudo, para Jesus Cristo. Os 4 evangelhos. E veja as conversações de Jesus. Veja os diálogos de Jesus. Veja o que ele fala. Veja a sua contínuo amor. Veja a contínua sinceridade de Jesus. Não há duas caras em Cristo. Não há falsidade. Quando ele tem que dizer uma coisa para os homens, ele lhes diz na face. E diz com toda sinceridade. E recebe pecadores com amor. E diz a todos, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda a conversa de Jesus, todas as palavras de Jesus, todos os diálogos de Jesus são santos, são bons, são cheios de bondade, de misericórdia, de graça, de justiça, de sinceridade, de verdade, são benéficos. Não tem nada a ver com essas conversas malignas. Assim, todos os personagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles seguem esse princípio. Eles não foram perfeitos. Jesus foi o único perfeito, né? Mas eles seguem esse princípio. Então vamos pensar em Daniel. Ele não participa dessas conversas para o mal. Ao contrário, existe um contraste nele. Primeiro contraste, Daniel não é como os idólatras invejosos. Daniel continuamente adora a Deus. O versículo 10 diz que quando ele soube do edito, ele foi orar. E a janela dele era voltada para Jerusalém, onde estava o templo, era simbolicamente onde estava a aliança de Deus. E ele dava graças a Deus. E ele fez isso como sempre costumava fazer. Daniel era um adorador. Então, por isso que Daniel, aquele tipo de conversa não atraía Daniel, aquele tipo de conversa mesquinha, sobre poder, picuinha, invejazinha, tudo é inho, tudo é nojento, tudo é pequenino, tudo é insignificante. Aquilo não atraía Daniel. Ele tinha o coração no céu, na glória, em Deus, em Jerusalém.
Ele seguia aquilo que Paulo diz, pensar nas coisas lá do alto. Então aquela conversa não atraía ele. Segundo lugar, meus irmãos, Daniel não era despertado pelas conversas malignas, já disse, né? Porque adorava a Deus. Terceiro lugar, Daniel, como adorador de Deus, você observa nele, não busca acusar, mas ele está sempre procurando fazer justiça. Daniel não é aquele que fica lá especulando, fofocando, dizendo coisas que não sabe sobre os outros, ou inventando coisas para prejudicar os outros, para difamar os outros, para acusar as pessoas. De maneira nenhuma, Daniel, ele quer fazer justiça. E aqui eu preciso colocar um ponto importante, tá? Existe uma diferença entre o acusador e entre aquele que faz justiça. Meus irmãos, o que diz o versículo 3? Vamos, versículo 2, acompanhe comigo aí o versículo 2. O que diz o versículo 2? E sobre ele, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes, o que diz aí? Dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Veja, Daniel, o cargo de Daniel era um cargo de fazer justiça, de prestação de contas, de que se alguém fizesse alguma coisa errada, seria acusado de forma justa e punido de forma justa. Ele era um agente da lei, ele era um representante da justiça e da lei. Isso aí é certo e tem que existir. Existe uma diferença entre o acusador e aquele que exerce o seu papel observando, vendo o que está realmente acontecendo dentro do seu cargo, dentro da sua autoridade. Isso é justo, isso é bom. Mas é diferente do homem que quer acusar simplesmente, quer produzir acusações, como era esse caso aqui. Então, eu quero colocar isso para que ninguém pense aqui que nós devemos ser o tipo de pessoa que simplesmente nunca procuram a justiça e nunca procuram fazer justiça. Isso é bom, isso é útil, e nós, como cristãos, aonde nós estamos, nós temos que trabalhar pela justiça, evidentemente. Mas isso é uma coisa. Se alguém fez alguma coisa realmente errada, se alguém praticou um crime, este deve ser acusado, denunciado e punido de acordo com a lei, evidentemente. Agora, deve ser feita uma investigação acurada. Deve-se ter cuidado com o mesmo nome desse que está sendo investigado, para que não se diga coisas que não se sabe ainda. Vocês percebem o que eu estou falando, irmãos? Estão entendendo a diferença entre o acusador e o difamador e aquele que realmente está procurando fazer justiça? O cristão, ele deve fazer justiça se ele tem um cargo desse de acordo com o seu cargo, ou de acordo com a lei, se tiver que fazer uma denúncia de alguma coisa. Isso é justo e é bom, mas desde que seja justo, desde que seja, melhor dizendo, dentro da realidade e da justiça e daquilo que realmente está acontecendo em termos de crime. Mas Daniel não acusava pura e simplesmente. Outro ponto, irmãos, toda a conversa de Daniel, e por isso que ele não participava das conversas do mal, não se tornavam cada vez piores. Você observa isso, pois sempre ele louvava a Deus, ele falava com Deus em oração, e ele falava para a glória de Deus com os homens. Vamos ler de novo o versículo 10 e o versículo 21? Acompanhe comigo. O 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, veja, Daniel dialogava com Deus, Daniel conversava com Deus, porque a oração, você fala com Deus, e Deus fala com você pela palavra dele. E de certa forma não, no sentido mesmo, a oração, ela é uma resposta à palavra de Deus. E no versículo 21 e 22, o que diz? Vamos ler, 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões
para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deixa eu colocar para os irmãos um princípio. O homem que medita, que é cheio da palavra de Deus, e que ora em resposta à palavra de Deus, é um adorador, a conversa dele vai ficando santa, vai ficando respeitosa. Nós temos duas coisas aqui, né? Primeiro, veja como ele trata o rei. Ó rei, vive para sempre. Naturalmente, era uma saudação comum ao soberano, ao rei. E ele trata o rei com todo respeito. Ele não é desrespeitoso, mal educado, sabe? Ele trata o rei com respeito. Ele trata todos com respeito. Porque ele é um homem de Deus. Ele é um homem que vive perto de Deus. Não dá para ser, vamos dizer assim, se tornar desrespeitoso quando a gente vive perto de Deus. Porque Deus santifica o nosso coração, irmãos. E ele diz aqui: o meu Deus enviou o seu anjo. A conversa dele é sempre uma conversa que glorifica a Deus. Depois ele diz assim: não foi achada, porque foi achada em minha inocência. A conversa dele é sempre sincera. Ele não é falso. Ele é inocente. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. E, portanto, aí eu vou para o meu próximo ponto. Daniel, ele não fala o que é falso, consequentemente, né? Mas ele vive e fala em sinceridade diante dos homens, em louvor a Deus, como nós acabamos de ver. E, finalmente, meus irmãos, a minha última comparação entre Daniel e esses outros homens é que Daniel nunca difama o próximo, nunca difama o próximo. Ele fala com sinceridade diante dos homens, em louvor a Deus, né, como já temos visto. Então, ele nunca difama. No entanto, ele trabalha zelosamente em seu cargo para o bem de todos. Você percebe isso em Daniel, né? Quando você olha aqui o versículo 2, que diz assim: e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta para que o rei não sofresse dano, e diz que Daniel, no versículo 3, sobrepujou, quer dizer que Daniel, ele não difamava, mas ele trabalhava no cargo dele, com todo zelo, com toda sinceridade, com toda honestidade, para o bem geral. Daniel, ele amava a Deus, amava os que amavam a Deus, mas amava também os pagãos, amavam Dario, amava a Pérsia, e trabalhava para o bem da Pérsia. Daniel não difamava, não prejudicava, não tinha conversas para o mal, tinha conversas apenas para o bem, para aquilo que glorificava a Deus e fazia bem a todos, não só que já tinham a sua fé, mas a todos em geral. Meus queridos irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: a conduta de Daniel, ela é uma conduta que exemplifica o Evangelho de Jesus transformando os corações. O Evangelho de Jesus nos faz adoradores. Vamos lembrar de João capítulo 4. Jesus disse: o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a mulher samaritana disse assim: mas onde é que se deve adorar? Aqui, lá onde os samaritanos dizem, onde os judeus dizem. Aí Jesus disse: olha, não importa isso. Não importa, essas coisas acabam. Essas divisões humanas, essas coisas pequenas. Os adoradores, eles adoram a Deus em qualquer lugar. O apóstolo Paulo vai dizer também que em Cristo Jesus acaba a divisão judeu, gentil, homem, mulher, grego, já disse, né? Judeu, gentil. E aqui a gente pode ir aplicando: rico, pobre, brasileiro, estrangeiro. Desse lado,
da política, daquele outro lado da política. Tudo isso é tolice, é bobagem, é divisão humana. E quando nós passamos a adorar a Deus e amar a Deus, nós passamos a amar o próximo, seja quem for. Até se for o nosso inimigo. Porque, lembra que Jesus diz, orai pelos inimigos. Façam bem aos que perseguem vocês. E, portanto, uma pessoa que se torna adoradora de Deus, irmãos, ela vai crescendo na boa conversa. Ela vai começando a pensar assim, peraí, essa conversa aqui não está sendo prejudicial para a pessoa que não está presente, de quem nós estamos falando? Eu não quero participar disso. Eu quero que as minhas conversas sejam boas, santas, benéficas. Como Paulo diz, tragam edificação. O Evangelho nos torna adoradores, irmão. Nos torna parecidos com Daniel. Então, eu quero agora lhes deixar 2 conselhos. Bom, o primeiro conselho é um conselho assim, irmãos, para nós pensarmos na nossa vida, para nós analisarmos o nosso coração. Veja, nós temos aqui 2 homens, 2 amores, 2 tipos de pensamento, né? 2 tipos de humanidade, vamos dizer assim. Os inimigos e Daniel. A grande questão é quem nós amamos. Esse texto, ele assim, nesse sentido, ele nos põe na parede mesmo. Ele pergunta assim, olha, quem você ama? Qual é o seu amor? É Deus ou é só as coisas daqui? E isso, como tem influenciado as suas conversas? Como tem influenciado a sua vida? Como tem influenciado os seus diálogos? Você se parece com Daniel ou se parece com os inimigos de Daniel? O coração ama o quê? Isso pergunta para nós, irmãos, naturalmente. Porque se porventura o nosso amor está como o dos inimigos aqui, e nós não nos importamos com as coisas de Deus, e isso tem contaminado os nossos diálogos e as nossas conversas de maneira que só mostra mesmo que amamos, de fato precisa o quê? Conversão. Precisa se arrepender mesmo e crer em Jesus verdadeiramente. Então, esse é o grande chamado do texto para nós, em primeiro lugar, irmãos. É um chamado duro, né? Porque talvez nós pensemos assim, mas pastor, aqui todo mundo aqui, todos nós aqui somos da igreja. Mesmo assim, meus irmãos, nós temos que avaliar a natureza, que tipo de cristianismo é o nosso, se é verdadeiro. Lembra que eu falei de manhã sobre o hipócrita religioso? Nós temos que encarar essas realidades assim. O que nós amamos, para que ninguém se engane, para que ninguém se iluda com um falso cristianismo que não toca no coração, que não leva realmente a atitudes, a pensamentos, palavras que amam a Deus. Nesse caso, porventura algum de nós, de fato não ama a Deus, deve ir a Cristo e deve pedir Deus em Cristo, muda o meu coração. E se expor à pregação, clamando sempre a Ele, muda a minha vida, Senhor, porque eu não quero ser um hipócrita. Mas o segundo conselho, irmãos, esse é um conselho para os cristãos, para aqueles que amam ao Senhor. Eu queria colocar para vocês o seguinte. Meus queridos irmãos, existe, de alguma maneira, algo que está brotando no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas palavras, se expressando nas suas conversas, que seja parecido com esse diálogo mau aqui? Aquilo está brotando na sua vida, está contaminando o seu ser, está contaminando as suas conversas. Deixa eu falar para você isso aqui, meu querido irmão e irmã. Não permita que isso continue ocorrendo. Não permita. Vá à cruz de Jesus Cristo em arrependimento. Se tiver alguma raiz desse tipo de coisa ruim que eu tratei hoje aqui com vocês, em alguma conversa, em algum diálogo, você de alguma maneira participou de algo que se pareça com isso, se arrependa.
Saia disso, porque isso não é coisa de crente, de cristão, de quem ama a Deus. Isso desagrada nosso Senhor. E tudo que nós queremos, amando a Ele, nós o amamos. Nós já fomos salvos. Lembra que eu falei aqui de manhã? Nós já fomos o quê, irmãos? Justificados, estamos sendo santificados, não é isso? Lembra da manhã? Nós queremos ser santos na presença dEle. Então, afaste-se disso. Arrependa-se. Trate do seu coração. Se está crescendo alguma invejazinha, alguma mágoa, algum ressentimento, e aí você tem tido vontade de falar sobre alguém movido por esse tipo de coisa ruim, e você talvez já tenha até falado, ou participado de alguma conversa assim, seja pessoal, ou seja até online, arrependa-se. Deixe isso. Olha, Daniel é um exemplo para nós. Por amor a Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, vamos dizer hoje à noite, eu quero me parecer com Daniel. Eu quero crescer em meditação, em oração, em comunhão com Deus. E eu quero que as minhas conversas sejam santas. E eu não quero difamar ninguém. Eu quero falar e agir para a glória de Deus e para o bem do próximo. Eu quero crescer em sinceridade e não em falsidade. Eu quero desenvolver-me em Cristo, ser mais e mais santo em tudo, inclusive nas minhas conversas, no poder do Espírito Santo, por amor a Jesus, em gratidão àquele que me salvou, que morreu por mim na cruz. E viver assim, e falar assim para a glória de Deus. Que as nossas conversas, meus irmãos, sejam como as conversas de Daniel. Nós conversemos mais e mais com Deus e meditemos mais e mais com Ele. Quando falemos com os homens, nossas conversas sejam santas, sejam boas, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Amado Senhor, muito obrigado que pudemos, nesta noite, falar destes assuntos gloriosos e desse tema também, que trata de algo muito perigoso, que é a conversação, que são os diálogos. Abençoa a nossa querida igreja, abençoa a todos. Abençoa, Senhor, nosso Deus, também pessoas que estiverem ouvindo agora essa transmissão, estiverem ouvindo depois a gravação, para que o Senhor ponha na nossa alma, Senhor, um amor cada vez maior por Ti, um coração cada vez mais adorador, uma comunhão cada vez mais íntima com Deus, Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito, de maneira que nós cresçamos em amor ao próximo. Nós cresçamos, Senhor Jesus, na boa conversa, nos bons diálogos. Nós sejamos cheios da Sua palavra e assim nós passemos, Senhor, a edificar uns aos outros e não prejudicar uns aos outros. Nós oramos assim, Senhor, para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, faz isso em nossa vida, para o nosso bem. Amém e amém.